primeiro lugar, queria agradecer imensamente aqui a disponibilidade do professor Ricardo Alckmin Teixeira. Professor Ricardo, para os que ainda não o conhecem, é presidente da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas, a SOBRAC, nossa famosa SOBRAC, é doutor em Ciências pela Faculdade de Medicina da USP e foi médico assistente durante um bom tempo lá da Unidade de Estimulação Cardíaca Artificial, chamada Unidade de Marca-Passo, do INCOR. Nós tivemos uma convivência muito profícua desde a época de residência. O Ricardo é muito mais velho que eu, claro, mas não impede a gente de conviver. Posso chamá-lo de contemporâneo e um grande amigo. E, acima de tudo, atualmente atua como professor de cardiologia da Universidade do Vale do Sapucaí, Pouso Alegre. E Ricardo Alckmin Teixeira é um grande conhecido por sua... ele fala muito fácil, é um sujeito extremamente técnico, extremamente didático, e eu falo a vocês que faz parecer fácil, às vezes assuntos que são bastante complexos, então ele consegue ter um poder de síntese muito grande, e eu tenho certeza que todos vão aproveitar esse tema que ele vai apresentar para nós, né? Então, um tema que é absolutamente inovador e que faz parte de toda a inovação na parte de estimulação cardíaca artificial, é um tema muito, muito importante para nós. Então, Ricardo, é com você, agradeço mais uma vez sua disponibilidade, eu sei que seu dia tem que ter 27 horas, mas agradeço mais uma vez aí pela sua disponibilidade e carinho. Obrigado. Grande Germano, muito obrigado. Essas palavras suas comprovam o viés da amizade. Acho que esse é o principal conflito de interesse que eu tenho que declarar. Um respeito enorme pelo profissional. Tudo que o Germano faz dá certo, tudo que ele faz sai bem feito. E em nome da nossa amizade, que é de longa data, mas praticamente simultâneas, a diferença nossa é de meses. Mas eu queria agradecer mais uma vez, Germano, a oportunidade, e é sempre muito bom estar discutindo, debatendo os assuntos da nossa área. Assim, esse tema é extremamente atual dentro da área de atuação de arritmias cardíacas, eletrofisiologia e estimulação cardíaca artificial, que trata desse chamado marca-passo fisiológico. E isso, historicamente, tem algumas curiosidades que eu vou repassar rapidamente nesse histórico para as pessoas que não estão assim muito intimamente ligadas a essa área entendam que é uma definição, um conceito dinâmico, que a gente não sabe se estamos chegando nos finalmente ou não. Eu não tenho um conflito de interesse específico relacionado a essa apresentação, exceto pelo fato de trabalhar com isso, de implantar esse tipo de dispositivo e de acompanhar esses pacientes, mas eu não tenho nenhum vínculo com a indústria. Esse aqui é um panorama histórico, só para dar um background do que a gente vai falar. Dentro da estimulação cardíaca artificial, ou simplesmente marca-passo, desde que o primeiro marca-passo implantado foi realizado, lá em 1958, o termo estimulação fisiológica ele tem se repetido ao longo do tempo, mas com definições diferentes. Por exemplo, a primeira vez que se utilizou esse termo, estimulação fisiológica, eram os chamados marcapassos de demanda, ou seja, era aquele marcapasso que só sabia estimular o ventrículo para evitar assistolias, principalmente relacionados aos bloqueios atrioventriculares, e se chamava de marcapasso fisiológico porque ele tinha a capacidade de sentir o batimento espontâneo do coração, evitando uma estimulação desnecessária. Então, aquele paciente que fazia bradicardias intermitentes. Curiosamente, nessa mesma época, teve uma publicação em 1967 a respeito de uma modalidade de estimulação que procurava colocar o eletrodo do marcapasso em cima ou bem próximo do feixe de His. Essa publicação ela ficou mais ou menos congelada durante esse tempo todo e a gente vai voltar a falar sobre ela agora. Mas vamos deixar ela guardadinha aqui. Depois do marcapasso de demanda, que era chamado de marcapasso fisiológico naquela época, na década de 70, desenvolveu-se os marcapassos dupla câmara,
Então, se colocava um eletrodo no átrio direito, um outro eletrodo no ventrículo direito, para fazer com que o marca-passo tivesse a capacidade, a possibilidade de sincronizar átrio e ventrículo. Porque até então, com a estimulação unicameral ventricular, a gente estimulava o ventrículo do paciente à revelia do que estava acontecendo no átrio. Então, passou-se a se chamar estimulação fisiológica a estimulação atrioventricular sequencial. Na década de 80, foi incorporado na tecnologia dos marcapassos um dispositivo, um recurso, chamado sensor de variação de frequência, porque até então, os marcapassos estimulavam com frequência fixa. Com o advento do sensor de variação de frequência, o marcapasso passou a perceber circunstâncias, situações em que o paciente precisava de cronotropismo. Por exemplo, caminhando, correndo, subindo escada, pedalando uma bicicleta. Então, o marcapasso ele foi dotado desse sensor e, por isso, passou a ser chamado de estimulação fisiológica os marcapassos que tinham sensor de variação de frequência. Já nos anos 2000, passou-se a se chamar estimulação fisiológica a instituição de algoritmos de estimulação que evitassem a estimulação ventricular desnecessária. Eu vou falar de novo sobre isso, mas só para introduzir o assunto. Vários estudos demonstraram que você estimular cronicamente o ventrículo direito, especialmente no paciente que já tenha algum grau de disfunção cardíaca, pode piorar ou mesmo iniciar insuficiência cardíaca. Então, passou-se a se chamar de estimulação fisiológica o marcapasso que a gente implantava para tratar uma bradicardia, mas que tivesse a possibilidade de lançar mão de diversos algoritmos para evitar, sempre que possível, a estimulação do ventrículo direito. Ainda nessa época, já no final dos anos 90, começo dos anos 2000, alguns autores descreveram resultados melhores de pacientes que tinham a necessidade da estimulação ventricular e que você evitasse a região apical do VD. Porque nós sabemos que quando estimulamos o ventrículo direito, a gente cria um bloqueio de ramo esquerdo iatrogênico, né? A gente está estimulando o VD, o QRS provocado pelo marcapasso, ele tem morfologia de bloqueio de ramo esquerdo. E essa morfologia de bloqueio de ramo esquerdo provoca, em tese, uma dissincronia da sístole ventricular, que teoricamente é maior quando estimula-se a ponta do VD. Então, nessa época, procurava-se, sempre que necessário, estimular o ventrículo de um paciente, colocar o cabo eletrodo na região do septo e não na região da ponta. Então, passou-se a chamar de estimulação fisiológica a estimulação que não era feita na ponta do ventrículo direito. Aí veio os anos 2000, principalmente a partir do ano de 2005, quando foi introduzido de forma definitiva no nosso arsenal terapêutico a chamada terapia de ressincronização cardíaca, que é aquela modalidade de marcapasso que nós utilizamos em pacientes com insuficiência cardíaca, levado em consideração alguns critérios para promover a ressincronização da contração ventricular esquerda, promovendo uma dinâmica melhor do coração e, assim, prevenindo ou revertendo, ainda que parcialmente, a disfunção ventricular esquerda. Então, passou a se chamar estimulação fisiológica a terapia de ressincronização cardíaca. Agora, bem mais recentemente, voltamos a discutir aquela publicação de 1967, em que os autores, à época, estimulavam diretamente o sistema excitocondutor cardíaco, especialmente o feixe de Rhis. E é por isso que a gente vai falar sobre esse tema hoje. Um outro background, só para a gente, vamos dizer assim, aproveitar bem as discussões que vêm a seguir, é lembrar que os dispositivos cardíacos eletrônicos implantáveis atualmente disponíveis, eles se dividem basicamente em 4 modalidades. O marcapasso convencional, que é aquele que a gente usa para tratamento de bradicardia, doenças do nó sinusal e bloqueios atrioventriculares, e que pode ser uni ou bicameral. Pode ter um marcapasso com fio só no átrio, ou um marcapasso com fio só no ventrículo, ou marcapasso com fio nas 2 câmaras, sempre à direita, átrio direito e ventrículo direito.
O ressincronizador cardíaco, que é o que eu falei, é um marcapasso multissítio que habitualmente tem 3 fios, um no átrio direito e outro no ventrículo direito e no ventrículo esquerdo, que tem como principal função o tratamento de insuficiência cardíaca em pacientes que têm bloqueio de ramo esquerdo. Claro que, sendo um marcapasso, ele também é capaz de tratar todas as bradicardias. Depois nós temos o CDI, o cardioversor desfibrilador implantável, que tem como principal missão identificar e tratar rapidamente arritmias malignas, arritmias potencialmente fatais, as taquicardias ventriculares e as fibrilações ventriculares. E, de novo, como ele também é um tipo de marcapasso, também trata todas as bradicardias. E temos o chamado pacote completo, o X-tudo, que é o CDI ressincronizador. Então, ele soma, além dos recursos do marcapasso multissítio, de tratamento de insuficiência cardíaca, os recursos do desfibrilador e, no embalo também, a capacidade do marcapasso de tratar as bradicardias. Então, esses são os dispositivos que nós temos disponíveis e que, teoricamente, podemos lançar mão de diversas modalidades de estimulação. Do ponto de vista de estimulação cardíaca, do ponto de vista de indicação de marcapassos, nós vamos focar em 2 dispositivos, o marcapasso convencional e o marcapasso multissítio, a terapia de ressincronização cardíaca. Bom, o marcapasso convencional, a gente sabe que a indicação ou as indicações se resumem aos bloqueios atrioventriculares e às doenças do nó sinusal. Temos outras indicações, mas a imensa maioria dos cenários, o foco é o tratamento das bradiarritmias sintomáticas irreversíveis, especialmente os bloqueios atrioventriculares e as doenças do nó sinusal. Qual que é o grande problema? O grande problema é que o marcapasso convencional, como ele é implantado sempre do lado direito do coração, átrio direito e ventrículo direito, a estimulação crônica do ventrículo direito provoca, como eu já comentei, um bloqueio de ramo esquerdo iatrogênico, que é necessário. Não tem como você estimular o ventrículo direito sem provocar algum grau de dissincronia da sístole ventricular. E alguns estudos, como o David, que vocês estão vendo aqui na tela, mostraram que se você programar o dispositivo para que ele estimule menos o ventrículo direito, ou seja, para que ele estimule apenas quando necessário, os pacientes eles têm uma probabilidade de problemas de desfechos clínicos, principalmente morte e hospitalização por ICC, muito menor do que os pacientes que mantêm a estimulação o tempo inteiro. Então, isso é aquele dilema do marcapassista. Eu preciso implantar um marcapasso, senão o paciente morre por causa do bloqueio AV. Mas quando eu começo a estimular o ventrículo direito dele, em alguns cenários, eu vou promover ou piorar a disfunção ventricular esquerda. Então, a gente está tratando um problema, mas, ao mesmo tempo, podemos estar criando outro. E o que os autores perceberam? Os autores perceberam que quando você estimula o coração do paciente mais do que 40%, ou até mesmo mais do que 20% do tempo, você já tem impacto na função ventricular esquerda. Então, é bastante complicado. Nós precisamos buscar alternativas para estimular e tratar os bloqueios atrioventriculares, principalmente, mas sem degenerar ou sem gerar insuficiência cardíaca. E por que isso acontece? Isso acontece porque a estimulação artificial do ventrículo direito, ela promove uma disfunção sistólica e dilatação do ventrículo esquerdo, com queda do débito cardíaco, aumento das pressões de enchimento, insuficiência mitral, distúrbios metabólicos, aumento da demanda de oxigênio, e isso tudo, do ponto de vista de desfechos clínicos, pode resultar em fibrilação atrial, que é um problema potencialmente muito grave, a insuficiência cardíaca, que por si só já é uma morbidade de altíssima relevância, e também as taxas de mortalidade. Lá nos anos 2000, diversos autores procuraram estimular o ventrículo direito em pontos diferentes. Então, eles colocavam o eletrodo, ao invés de colocar na ponta, colocavam no septo mais alto, na via de saída do ventrículo direito, sempre procurando evitar que aquela disfunção ocasionada pelo bloqueio de ramo esquerdo iatrogênico pudesse gerar desfechos desfavoráveis.
No entanto, os melhores estudos não foram capazes de mostrar grandes diferenças entre a estimulação apical e a estimulação septal no que se refere à evolução da fração de ejeção do ventrículo esquerdo, de hospitalizações por insuficiência cardíaca, mortalidade e parâmetros um pouco mais objetivos, como a ocorrência de fibrilação atrial, elevação de BNP e resposta física no teste de caminhada de 6 minutos. E em relação à terapia de ressincronização cardíaca? A terapia de ressincronização cardíaca é um método consagrado por diversos estudos que mostraram que, especialmente os pacientes que têm insuficiência cardíaca refratária, em classe funcional 2 ou mais, associado a bloqueio de ramo esquerdo, principalmente quando o QRS dura mais do que 150 milissegundos, quando nós cateterizamos o seio coronário e colocamos um eletrodo no ventrículo esquerdo, em associação com os eletrodos convencionais do átrio direito e do ventrículo direito, nós temos a capacidade de estimular tanto o ventrículo esquerdo quanto o ventrículo direito de forma simultânea ou próximo de simultâneo, evitando com que ocorra um desincronismo da contração cardíaca. Diversos estudos mostraram que essa técnica funciona quando o paciente é bem indicado. Entretanto, existe um percentual não desprezível de pacientes, estimado em torno de 30%, dos pacientes que, mesmo que a técnica seja adequada, que a triagem e a indicação sejam adequados, que o paciente esteja tratando adequadamente do ponto de vista clínico, farmacologicamente, esses pacientes não respondem à terapia de ressincronização. Então, existe uma lacuna de conhecimento desta técnica, em que ela costuma funcionar adequadamente em torno de 70%, não mais do que isso para a maioria dos pacientes. E por que isso acontece? Por que a ressincronização tem uma taxa de insucesso de resposta clínica considerável? Primeiro, porque você depende de uma anatomia do seio coronário que te permita alcançar as regiões em que nós precisamos estimular, especialmente a parede lateral e posterolateral do ventrículo esquerdo. Muitas vezes existe uma grande veia coronária, mas não existe ou é muito difícil navegar por suas tributárias até chegar na região ideal de estimulação. Um outro problema é que hoje em dia é menos frequente, graças à tecnologia de evolução dos sistemas, é a estimulação frênica, que quando acontece é altamente limitante e habitualmente requer reoperação. E o mais importante de tudo é a carga de fibrose que o paciente apresenta na parede lateral do ventrículo esquerdo. Para que a ressincronização funcione, eu preciso que a região onde o meu eletrodo estará tenha miocárdio viável. Se for uma região de muita fibrose, especialmente de fibrose transmural, essa técnica não vai funcionar. E, por fim, um outro aspecto que ainda é mais difícil da gente superar, que é alcançar as regiões de maior atraso de condução. Às vezes, eu tenho boas veias na parede lateral, mas o ponto de maior atraso da propagação do impulso elétrico não está naquela região. E isso pode ocasionar uma incapacidade de ressincronização mais efetiva. Esse aqui é um gráfico que mostra bem essa questão da cicatriz, que hoje nós insistimos muito em pesquisar. Quando o paciente tem alta carga fibrótica na parede lateral do ventrículo esquerdo, a taxa de resposta à ressincronização é muito ruim. Quando o paciente tem pouca ou nenhuma fibrose nessa região, a probabilidade de funcionar o ressincronizador é bem mais alta. Para escapar dessas dificuldades da terapia de ressincronização cardíaca, a tecnologia tem tentado algumas soluções. Uma delas é a chamada estimulação multiponto. O que seria isso? Ao se cateterizar o seio coronário, nós podemos encontrar mais de uma veia tributária que sejam de calibre adequado, e ao invés de colocar um único fio no ventrículo esquerdo, colocar dois. Isso, em tese, é viável, mas na prática é muito difícil. Primeiro que você precisa de duas tributárias calibrosas, você precisa que seja possível manipular uma sem tirar a outra do lugar. Então, é uma técnica que tem poucos relatos na literatura e que não ganhou maiores proporções em termos disso. Uma outra solução, essa sim é bastante útil, são as chamadas utilização dos cabos multipolares.
Ao invés da gente ter apenas um pontinho que vai soltar energia, eu posso ter eletrodos com até 4 pontos e que eu posso ficar variando de onde a energia está saindo. Isso pode facilitar não apenas uma estimulação mais efetiva, mas, por exemplo, se eu tiver estimulação do nervo frênico nesse ponto, eu desligo esse ponto e estimulo com esse. Se com esse também estiver estimulando, eu desligo ele também e estimulo com esse. Então, eu consigo brincar com essas polaridades e, assim, buscar uma estimulação mais efetiva. Tem sido publicado bons resultados, embora os estudos tenham casuística pequena, mas mostrando que essa estimulação multiponto, ela parece ser mais efetiva quando comparada à estimulação convencional, uni ou bipolar. Uma outra opção que tem se desenvolvido e que também não ganhou muita aplicabilidade clínica é, ao invés de ficar navegando no sistema venoso coronariano, fazer igual no ventrículo direito, que a gente coloca o cabo dentro do coração, colocar o cabo dentro do ventrículo esquerdo, a estimulação endocárdica do ventrículo esquerdo, que poderia ser feita através de uma punção transeptal atrial, então entra no átrio direito, perfura o septo interatrial, passa pela válvula mitral e posiciona o eletrodo dentro da cavidade do ventrículo esquerdo, e aí eu posso escolher qualquer região, ou então por punção do septo interventricular, que seria um pouco mais agressiva e que também teria a mesma finalidade de escolher bem a região onde se quer implantar. Qual que é a grande preocupação e o grande problema que tem sido relatado? Evidentemente que você está colocando corpo estranho no lado esquerdo do coração, caso ocorra a formação de algum coágulo, de algum trombo endocavitário associado à presença do cabo eletrodo, você aumenta taxas de eventos cardioembólicos, e isso é de grande preocupação. Esses estudos que mostraram elevadas taxas de eventos, nós não sabemos se a anticoagulação estava adequada em todos os pacientes. De qualquer forma, isso gerou grande preocupação e a maioria dos locais, dos serviços que investiram nessa tecnologia, atualmente não tem mais trabalhado com essas possibilidades. Um outro avanço tecnológico, que também vai em linha com a evolução da tecnologia, da nanotecnologia, da miniaturização de todos os dispositivos, foi o desenvolvimento dos marcapassos sem eletrodos. Hoje já tem disponível no mundo inteiro, no Brasil ainda não, marcapassos sem eletrodos. Eles parecem uma pequena meia pilha palito que você coloca dentro do ventrículo direito e ele já é o eletrodo e o marcapasso e não tem nada aqui em cima na região infraclavicular. Isso também pode ser utilizado para a estimulação do ventrículo direito, do ventrículo esquerdo. Então, observe só esse desenho esquemático de um paciente que tem um marcapasso com fio no átrio direito, um fio no ventrículo direito e um pequeno chipzinho aqui, ó, no ventrículo esquerdo, que já seria o próprio marcapasso. Você depende de colocação de uma fonte geradora de ultrassom e de bateria para que ele seja comandado e possa se comunicar com os outros fios. Isso já foi realizado em humanos e já existe, especialmente em alguns países da Europa, uma série de pacientes que receberam esse tipo de dispositivo que ainda, embora haja publicações mostrando bons resultados, está em fase de desenvolvimento. Alguns estudos mostraram boa evolução, inclusive em pacientes com insuficiência cardíaca, com melhora da classe funcional e da fração de ejeção, mas vejam, com N bastante pequeno e ainda não isento de complicações pelo fato de serem dispositivos extremamente novos e inovadores. Como essas opções acima, todas elas possuem limitações, e a gente já sabe, lá de 1967, que é possível estimular o sistema excitocondutor cardíaco, nós voltamos e trouxemos aquela publicação de 67 para os dias atuais e procuramos entender a viabilidade de se fazer esse tipo de abordagem. Então, qual seria o racional? Nós temos aqui o átrio direito, aqui nós temos o nó átrio-ventricular, o feixe de His já entrando aqui para o ventrículo direito, e vai se bifurcar em ramo direito, ramo esquerdo, e depois fibras de Purkinje. A ideia é que seria, ao invés de colocar um eletrodo no endocárdio do ventrículo direito, colocar um eletrodo aqui no feixe de His, e fazer com que o impulso elétrico desça para o ventrículo pelas vias normais do sistema de condução. Então, não haveria mais aquela preocupação de se fazer uma estimulação
fisiológica do ponto de vista de estimular vários pontos do coração ao mesmo tempo, porque nós passaríamos a usar o melhor cabo-eletrodo que existe, que é o sistema His-Purkinje. Então, a ideia é localizar o feixe de His e promover a estimulação sobre ele. Aqui, só mostrando novamente um pouco mais esquemático, para que se consiga observar o nó AV, o feixe de His e a divisão dos ramos. Não existem ainda materiais plenamente desenvolvidos com este fim. Os primeiros materiais que foram utilizados e que são utilizados, eles foram desenvolvidos inicialmente para posicionamento de um eletrodo específico na região septal alta do ventrículo direito. Esses materiais foram adaptados para a estimulação do feixe de His e agora, sim, as empresas estão desenvolvendo materiais específicos e se espera os resultados, em função disso, melhorem. No Brasil, existem 4 empresas que comercializam dispositivos implantáveis, marca-passos e desfibriladores. Apenas 2 têm disponível atualmente materiais para estimulação do sistema de condução, mas é certo que as outras 2, em breve, também deixarão disponíveis esses equipamentos aqui para nós. Existem 2 formas de se estimular o feixe de His. Uma delas é a chamada estimulação seletiva, em que nós procuramos o sinal endocavitário do feixe de His, posicionamos o cabo eletrodo em cima do feixe de His e não estimulamos nada de ventrículo, estimulamos apenas o sistema excitocondutor. Então, quando a gente estimula o feixe de His, vocês vão observar que a espícula do marca-passo, ela vem antes do QRS. Nós vamos ver uma espícula, vamos ver um pequeno intervalo e só depois o QRS. Essa estimulação seletiva foi a primeira que se investiu do ponto de vista de pesquisa de resultados. E olha que coisa espetacular. Esse é o QRS espontâneo do paciente, este é o QRS quando é estimulado o ventrículo direito e esse é quando é estimulado o feixe de His. Então, vocês observam que a espícula vem um pouco antes do QRS e o QRS é exatamente igual ao dele mesmo, ao QRS intrínseco, como se não tivesse estimulação de marca-passo ventricular. A outra modalidade de estimular o feixe de His é estimular a região paraiciana. Você não estimula seletivamente o feixe de His, você estimula o feixe de His, mas você belisca também um pouco de músculo, causando uma estimulação não seletiva. A estimulação não seletiva, em tese, ela tem algumas vantagens. A primeira delas é que quando você estimula um pouco de músculo, os parâmetros eletrônicos, eles costumam ser melhores. Você, teoricamente, vai gastar menos bateria do marca-passo e vai ter a capacidade de sentir os sinais intracavitários de uma forma mais efetiva. Além disso, se o paciente estiver recebendo o marca-passo porque ele tem um bloqueio atrioventricular abaixo do feixe de His, e a gente ficar estimulando seletivamente o feixe de His, corre o risco do impulso não ultrapassar a região do bloqueio. Se a gente estimula o feixe de His de forma não seletiva, beliscando também um pouco de músculo, o impulso elétrico, como vai descer parcialmente pelo músculo, ele consegue capturar distalmente o sistema de condução e o bloqueio ele fica superado da mesma forma. Do ponto de vista de eletrocardiograma, o que a gente vai observar? Que o QRS não é tão estreito quanto a estimulação seletiva. Muitas vezes a gente observa uma pequena onda delta, parecendo QRS de síndrome de Wolff-Parkinson-White. Mas, mesmo assim, é um QRS muito mais estreito do que a estimulação muscular tradicional. Aqui um exemplo. Esse é o QRS espontâneo do paciente. Perceba um bloqueio de ramo esquerdo e uma estimulação não seletiva, em que o QRS é mais estreito do que o paciente, mas não é aquele QRS totalmente estreito. Observa-se aqui um pequeno empastamento, olha só, parece uma pequena onda delta, que é como se fosse essa pré-excitação ventricular. Então, o que os autores começaram a pesquisar? Bom, se em alguns casos pode ser melhor estimular de forma não seletiva, será que os resultados clínicos são iguais de quando se estimula seletivamente o feixe de His? Então, começaram as comparações, His seletivo versus His não seletivo. E observe que agora a gente já está falando de casuísticas maiores.
230, 120 pacientes. E o que os trabalhos têm demonstrado? Que, embora o QRS não fique totalmente igual ao RIS seletivo, a estimulação não seletiva traz resultados clínicos parecidos. Então, é um procedimento, teoricamente, mais fácil, com estimulação, com lineares de comando melhores e com a sensibilidade do batimento espontâneo melhor também. Então, pode ser que seja interessante, especialmente nos pacientes com bloqueios distais, que se utilize a técnica da estimulação não seletiva. Outros trabalhos, e olha como a gente está falando de coisas recentes, pessoal, 2019, mostraram que, do ponto de vista de desfechos clínicos, especificamente insuficiência cardíaca e mortalidade, não houve diferença entre a estimulação seletiva e não seletiva do feixe de RIS. Isso vale para parâmetros mais objetivos. Vejam essa revisão sistemática com meta-análise. Fração de ejeção sempre favorável à estimulação do sistema RIS por Kinge em comparação com a estimulação ventricular direita. Então, pacientes, quando estimulam só o VD, a fração de ejeção fica pior. O diâmetro diastólico do ventrículo esquerdo fica pior. O paciente costuma desenvolver mais insuficiência cardíaca e altera mais o BNP. Estimulando o feixe de RIS, você minimiza todas essas consequências. Então, do ponto de vista de comparação, em relação aos pacientes que apresentam disfunção ventricular esquerda, sem dúvida nenhuma que é melhor estimular o feixe de RIS do que a estimulação convencional. A estimulação do ventrículo direito gera esse QRS largo, com morfologia de bloqueio de ramo esquerdo, duração de QRS prolongada, e a estimulação do feixe de RIS praticamente normaliza o QRS, devolvendo um sincronismo fisiológico para a sístole ventricular. Aqui mais um exemplo de trabalhos recentes com casuísticas ainda pequenas, 75, 98 pacientes, mostrando que os desfechos de insuficiência cardíaca e mortalidade, embora de mortalidade neste estudo tenha sido não significativa, de insuficiência cardíaca houve uma superioridade da estimulação do feixe de RIS em relação à estimulação do ventrículo direito. Esse outro, analisando mortalidade, admissões por insuficiência cardíaca e necessidade de ressincronização ao longo do tempo, também em função de uma casuística não muito grande, mostrou uma melhora da curva livre de eventos, embora em pacientes que precisem de menos estimulação, com estimulação ventricular inferior a 20%, não tenha tido diferença. Os pacientes com necessidade de estimulação a 20%, ficou nítido que a estimulação do feixe de RIS é melhor. Interessante que mesmo em pacientes com anatomias ruins, como essa paciente que a gente implantou em Pouso Alegre, uma estimulação não seletiva do feixe de RIS, observe que a gente conseguiu alcançar bem a região e gerar um QRS estimulado bastante estreito, uma paciente com bloqueio atrioventricular de grau avançado. Começaram a surgir, então, as comparações entre a estimulação do sistema de condução e a ressincronização cardíaca. Ainda estamos falando de casuísticas pequenas que foram impactadas principalmente pela experiência dos grupos. Então, veja, a terapia de ressincronização convencional, ela hoje é uma técnica consagrada. Então, nós ultrapassamos a curva de aprendizado. A maioria dos serviços que realizam essa modalidade de estimulação já estão bem acostumadas com a técnica e com os materiais. Existem ainda alguns riscos de complicação, como deslocamento de eletrodo, ou eventualmente dificuldade em se alcançar a região ideal de estimulação, mas de uma forma geral, uma técnica bastante eficaz e bastante segura. Por outro lado, a estimulação do feixe de RIS, ainda existe uma certa curva de aprendizado, principalmente porque materiais novos estão chegando. Por isso, ainda existem algumas limitações e alguns insucessos. De qualquer forma, as comparações que têm sido publicadas mostram que, na pior das hipóteses, a estimulação do feixe de RIS ela não é inferior à ressincronização cardíaca, como se observa aqui na análise objetiva ao eco, em relação ao volume sistólico final, volume diastólico final, a integral do fluxo de saída da aorta e regurgitação mitral, mostrando que RIS e ressincronizador convencional não tem diferença estatística. Por outro lado, quando se vai para parâmetros clínicos,
especialmente qualidade de vida, teste de caminhada de 6 minutos, evolução de insuficiência cardíaca e também fração de ejeção, a estimulação do feixe de His tem se mostrado superior à terapia de ressincronização cardíaca. E uma coisa que é bastante curiosa é que esta melhora de fração de ejeção, em alguns pacientes, se observa agudamente antes da alta, ainda na internação, como neste exemplo, em que a fração de ejeção do paciente foi de 40% para 72% agudamente. O que tem sido observado? Que ressincronização e estimulação de His conseguem diminuir duração de complexo QRS, conseguem melhorar fração de ejeção e conseguem melhorar desfechos clínicos. Mas quando se observa o degrau da melhora, vejam aqui, o degrau da melhora da ressincronização em azul, o degrau da melhora do His, o degrau da melhora da fração de ejeção com a ressincronização e o degrau da melhora da estimulação do feixe de His. Claro, de novo, ainda temos pouca casuística na maioria das publicações, alguma taxa considerável de crossover entre os grupos, mas à medida que os materiais estão melhorando e que os grupos estão assimilando os desafios técnicos e aprendendo como realizar esse procedimento, a tendência disso é de continuar melhorando. Então, a redução do QRS, melhora de parâmetros ecocardiográficos, de uma forma geral, com a estimulação do feixe de His, consegue-se atingir com maior eficácia. Um outro aspecto muito interessante é em relação aos pacientes que não têm bloqueio de ramo esquerdo, mas têm distúrbios de condução intraventricular na presença da insuficiência cardíaca. O melhor exemplo disso é o bloqueio de ramo direito. Todos já sabem que a ressincronização não funciona na imensa maioria dos pacientes que têm IC e BRD. Porém, com a estimulação do feixe de His, abre-se uma possibilidade. Por quê? Estimulando o feixe de His, eu vou devolver o paciente para o QRS natural, para o QRS ativo, o QRS estreito. Eu não vou promover uma ressincronização artificial estimulando o músculo em 2 pontos. Eu posso promover uma ressincronização estimulando o sistema His-Purkinje. E isso é uma nova realidade que precisa ser testada. Nós sabemos que o BRD na ressincronização tradicional não funciona, mas e na ressincronização promovida pela estimulação do sistema His-Purkinje? Certamente isso deve ser testado e eu não vou me surpreender se encontrarmos resultados diferentes. Para finalizar, pessoal, uma técnica nova que tem sido avançada neste sentido é, ao invés de estimular seletivamente o feixe de His ou estimular de forma não seletiva o feixe de His, tem sido proposto a estimulação direta do ramo esquerdo. A estimulação direta do ramo esquerdo pode promover de forma bastante similar à estimulação do feixe de His, QRS estreitos e ressincronização cardíaca. Então, a estratégia é descer o eletrodo. Ao invés de estimular o feixe de His ou seletivo ou não seletivamente, fazer uma estimulação através do septo interventricular, perfurando, entrando, lógico, sem sair do outro lado, sem provocar aqui uma CIV, mas fazendo uma estimulação septal profunda para que a ponta do eletrodo alcance o ramo esquerdo. E aí faremos uma estimulação direta no sistema His-Purkinje a partir do ramo esquerdo. O mais importante dessa técnica é aprofundar bem a ponta do cabo eletrodo, algo em torno de 1,5 cm, para que nós possamos, de forma efetiva, beliscar o ramo esquerdo, onde o impulso elétrico vai ser entregue. Os trabalhos preliminares têm demonstrado que a estimulação do ramo esquerdo ela tem demonstrado parâmetros eletrônicos muito parecidos com a estimulação muscular. Isso é bom, porque nos permite limiares de comando baixos, capacidade de sentir o QRS espontâneo de forma bastante simples e bastante confiável, mas, ao mesmo tempo, com capacidade de promover uma estimulação fisiológica tão boa quanto a estimulação do feixe de His. Então, vejam, aqui neste exemplo, este é o QRS espontâneo do paciente, essa é a estimulação do ramo esquerdo, e aqui nós temos a estimulação do feixe de His.
Então, observe que o QRS ele praticamente se mantém, ele se altera muito pouco, nós temos uma discreta pré-excitação que no RIS seletivo não tem, mas, de uma forma geral, o padrão de despolarização é muito semelhante. Então, os estudos têm demonstrado que você, evidentemente, pode ser que tenha um pouquinho de trabalho na hora de ajustar os intervalos que nós regulamos na estimulação do marcapasso, mas isso de uma forma bastante simples e bastante prática, nós conseguimos fazer a estimulação do ramo esquerdo. Observe aqui nesse exemplo da letra E e da letra F, a estimulação do ramo esquerdo, e aqui na letra C, a estimulação seletiva do feixe de RIS. Veja como o QRS é praticamente o mesmo. De novo, as dificuldades técnicas podem ser superadas. Esse também é um paciente nosso que tinha persistência de veia cava esquerda. Isso traz alguma dificuldade para o procedimento, porque nós precisamos fazer um loop com o eletrodo para poder chegar na região septal, mas conseguimos efetivamente estimular a região profunda do septo, promovendo uma duração de complexo QRS muito melhor do paciente que tinha um bloqueio trifascicular, com BRD, BDAS e bloqueio AV avançado, fazendo períodos 2:1, 3:1, 4:1 e síncopes recorrentes, foi embora para casa com um QRS bastante estreito. Então, à luz do que nós sabemos atualmente, pacientes que têm indicação convencional de implante de marcapasso, seja por bloqueio atrioventricular, seja por fibrilação atrial de baixa resposta, ou fibrilação atrial de alta resposta que serão submetidos à ablação do nó atrioventricular, ou que sejam elegíveis para a terapia de ressincronização, mas com limitações técnicas para a realização da terapia de ressincronização, são candidatos todos eles à estimulação chamada fisiológica, que é a estimulação direta do sistema excitocondutor. Qual que é o nosso próximo passo? O próximo passo é nós comprovarmos ou não se a estimulação fisiológica, seja pelo feixe de RIS, seja pelo ramo esquerdo, são superiores à terapia de ressincronização e se isso deve ou não ser rotina em todos os pacientes que recebem marcapasso convencional. As duas frentes caminham em paralelo, tanto para marcapasso convencional como para marcapasso ressincronizador, e a expectativa da sociedade médica que lida com isso no dia a dia é de que, de fato, os pacientes que receberem a estimulação do sistema RIS/Purkinje devem ter desfechos clínicos melhores do que a estimulação muscular convencional, seja no VD ou seja biventricular. O assunto é extenso, Germano, e eu procurei sintetizar à luz do que a gente conhece atualmente sobre esse assunto. Eu acredito que se a gente repetir isso o ano que vem, a gente vai ter muita novidade para conversar. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. E estou à disposição aí, se o pessoal quiser conversar sobre mais algum detalhe. Excelente, Ricardo, muito bom. Foi um excelente resumo para variar, já tinha anunciado, foi uma bola cantada, né? Então foi uma história, saiu do histórico da estimulação cardíaca artificial para o que é mais up-to-date, e a gente está muito feliz em ter esse nível de informação no nossa sessão. Ricardo, em relação, de forma prática, que é a sua praxe, do ponto de vista prático, a utilização de exames complementares, como ecocardiografia, ressonância magnética, você citou aí que a fibrose é um fator preditor, né, de má resposta à estimulação cardíaca artificial, principalmente em relação à ressincronização. Queria que você comentasse um pouco mais a função na prática desses exames complementares de imagem. E uma segunda pergunta seria a necessidade de utilizar o eletrofisiológico para estratificar quem seria um mau respondedor à estimulação específica do RIS, se tivesse uma identificação de algum bloqueio infra-iciano? Perfeito. A gente tem se preocupado cada vez mais com a fibrose. A grande dificuldade é a falta de parâmetros de sarrafos bem definidos. O médico, de uma forma geral, e nós cardiologistas não somos diferentes, a gente adora parâmetros bem definidos, né? Então, fração de ejeção maior que 35, menor que 35, QRS maior que 150, menor que 150. Então, a gente gosta de dicotomizar o raciocínio, porque fica mais fácil de aplicar clinicamente. A fibrose não é bem assim, né? A fibrose, você tem não apenas a extensão,
e a transmuralidade, mas você tem a complexidade da fibrose. Então, você tem fibroses que são mais complexas, fibroses menos complexas, fibrose transmural, fibrose não transmural. O que as diretrizes e os experts têm recomendado? Quando o paciente apresenta uma alta carga fibrótica na parede lateral, posterolateral do ventrículo esquerdo, especialmente a fibrose transmural, a probabilidade dele responder à terapia de ressincronização é muito pequena ou nula. Então, o que a gente tem feito de rotina é procurar a presença de fibrose nessas regiões. Quando o paciente apresenta uma fibrose muito extensa, a gente evita a ressincronização. Quando a fibrose é pouca ou ausente, a gente indica a ressincronização. Para a gente não deixar isso muito subjetivo, tem se tratado algo em torno de 40% de fibrose nessa região. Mas isso é muito impreciso. Então, vai aqui um pouco da experiência, da vivência na área, mas, de uma forma geral, fibrose transmural extensa, a gente orienta o paciente que a probabilidade dele estar nos 30% não respondedores é muito grande. Em relação à estimulação do feixe de His, não é necessário fazer o estudo eletrofisiológico, porque a própria cateterização do feixe de His já nos permite fazer uma série de testes. E se, durante o implante, a gente já percebe que existe um bloqueio infra-His, a gente já vai para uma estimulação septal profunda ou uma estimulação não seletiva do His, porque aí um pouquinho de impulso elétrico corre pelo músculo, e se o bloqueio for mais distal, ele não vai fazer a sistolia, o impulso elétrico vai chegar até lá. Perfeito. Então, continuando nesse esteio aí, a presença de fibrose, ela influencia a sua decisão, por exemplo, na indicação de profilaxia primária de morte súbita como desfibrilador? Influencia. E isso é muito interessante porque quando a gente pensa naquele que eu falei, naquele pacotão, né, o X-tudo, que é o CDI ressincronizador, o CDI átrio biventricular, a gente pensa que para este dispositivo, o candidato ideal é um paciente que tem uma miocardiopatia dilatada, avançada, de qualquer etiologia. Mas não é bem assim, né? Porque os trabalhos eles têm demonstrado que os pacientes que respondem bem à ressincronização são aqueles que têm pouca fibrose. Mas os pacientes que morrem mais são aqueles que têm mais fibrose. Então, a gente já tem algumas informações, como acontece na doença de Chagas, uma publicação lá do INCOR, como acontece na cardiopatia hipertrófica, mas em qualquer cardiopatia, inclusive na dilatada idiopática, se o paciente tem mais fibrose, ele tem mais arritmia ventricular e ele é mais candidato à morte súbita, então isso influencia. Por exemplo, se a gente tem um paciente com insuficiência cardíaca avançada e tem uma ressonância ou uma cintilografia com talho sem fibrose, só com miocárdio viável, é plenamente aceitável você implantar um ressincronizador sem CDI. A probabilidade de morte arrítmica desse paciente é baixa. Por outro lado, se ele tem uma alta carga de fibrose, ele é um mau candidato a ressincronizador, mas ele é um forte candidato, principalmente se for cardiopatia isquêmica, à prevenção primária com o implante de CDI. Muito bem. Bom, falando um pouco agora de aplicabilidade, né, Ricardo? Então, você mostrou uma experiência no hospital em Pouso Alegre, né, de um paciente com anatomia desfavorável, e a gente pensa que, do ponto de vista prático, no nosso sistema de saúde que é misto, pacientes que eventualmente tenham um acesso a uma medicina privada de alto nível, como é o caso dos seus pacientes também, né, em Pouso Alegre, eles têm acesso a um expert no assunto e as indicações ficam mais na mão do médico. Mas como você enxerga a possibilidade de estender a aplicabilidade à medida que essas evidências vão se tornando cada vez mais claras? Então, como você vê a aplicabilidade no âmbito do SUS e mais especificamente aqui, não sei se você como um gestor também da sociedade, acredito que essa discussão esteja acontecendo com muita frequência, como você enxerga no terceiro setor? Nós estamos aqui, por exemplo, num hospital que é um hospital gerido por uma organização social, o Instituto Sócrates Guanais é qualificado como organização social, e nós trabalhamos com pacotes fechados, né? Então, prestamos serviço para o hospital, que presta serviço para a Secretaria de Estado da Saúde. Então, como é que você enxerga a aplicabilidade futura ou até presente desse tipo de avanço científico nesse contexto?
Não, é excelente. A gente tem que se preocupar com isso mesmo, e não é só na saúde pública, né, no âmbito do SUS, mas preocupação em termos de sustentabilidade do setor de saúde. Tecnologia custa muito caro, né? Então, a gente tem que pensar, evidentemente, no indivíduo, mas a gente tem que pensar em sociedade também. Eu não vejo grandes dificuldades, não vou falar a longo prazo, mas a médio prazo, ou até menos que isso, por dois motivos. O primeiro, que a partir do momento que estudos cada vez mais contundentes mostrarem que, de fato, esta técnica é superior a outra técnica em determinados segmentos, em determinados tipos de paciente, passará a ser, de uma certa forma, até antiético você não oferecer aquilo. É como acontece com os ressincronizadores. Hoje, claro, nós temos muita restrição, porque são poucos hospitais. Quando pensamos em Brasil, e fizemos nós estamos fazendo um trabalho assim super aprofundado de conhecimento do setor de saúde pública no Brasil pela sociedade, pela Sobrac, e estamos entendendo um pouco melhor como funcionam esses gargalos. Então, nós sabemos que a ressincronização ela é disponível para o paciente do SUS, mas ela é disponível, mas de difícil acesso, porque são poucos hospitais credenciados para fazer. A partir do momento que se mostrar, por exemplo, que a estimulação do sistema de condução é melhor, de uma certa forma, mais dia ou menos dia, ela vai ter que ser incorporada. Além da evidência científica que deve vir, tem um outro aspecto, que o degrau de custo é pequeno. O que o SUS paga hoje para implantes de marcapasso, por exemplo, marcapasso dupla câmara, diferente do RIS, é basicamente a bainha. O eletrodo ele é um pouquinho mais caro para uma das empresas, a Medtronic, mas o eletrodo da Biotronic é igual, então não muda o preço do eletrodo. Então, o que vai acrescentar um pouco vai ser a bainha para se chegar no feixe de RIS, que não é nem de longe o valor do ressincronizador. Então, do ponto de vista de impacto orçamentário, se for melhor do que o ressincronizador, a despesa do setor de saúde vai despencar, vai cair vertiginosamente. Então, isso vai ser uma coisa que vai acelerar muito. E, por fim, replicar conhecimento. As pessoas que lidam com isso, treinar, aprender a fazer, não é um bicho de sete cabeças, quem já tem experiência vai conseguir fazer com uma certa facilidade, lógico, vai apanhar um pouco no começo, como toda nova tecnologia, mas eu não vejo, sob esse aspecto, maiores dificuldades a médio prazo. Excelente, Ricardo. Realmente, com demonstrada a eficácia maior, um pequeno fator de custo adicional, provavelmente submetido a uma análise de custo-efetividade com modelos matemáticos Markov, modelos de árvore de decisão, seguramente vão mostrar os benefícios potenciais para o próprio orçamento da saúde. Então, demonstrada essa custo-efetividade, isso aí tem facilidade de implementação, desde que eu acho que o Brasil está evoluindo muito, né? O DECIT, o Ministério da Saúde tem fomentado bastante análise de custo-efetividade para a incorporação de novas tecnologias. Tem caminho para isso, né? E eles estão mais abertos a esse tipo de discussão. Dá um spoilerzinho aqui. Na sexta-feira, nós tivemos uma reunião com o Ministério da Saúde a respeito de ablação de arritmias complexas, principalmente arritmias ventriculares e fibrilação atrial, que quase não é disponível pelo SUS. É muito pouco disponível pelo SUS, porque o SUS não remunera mapeamento eletroanatômico, por exemplo, né? E nesse levantamento aprofundado que nós fizemos, levamos para ele aquela publicação, por exemplo, do Bacal, de 2018, que levantou um custo relacionado à fibrilação atrial de quase 4 bilhões anual no Brasil. Então, Simone, será que não vale a pena tratar o paciente com fibrilação atrial um pouco melhor, já que o impacto orçamentário é gigantesco? Então, a gente tem que fomentar as autoridades, o pessoal que administra isso, para que eles entendam que, eventualmente, você gasta um pouco mais aqui para economizar uma montanha de dinheiro lá na frente. Fora o benefício, né? Fora o benefício. É claro. Perfeito. E, por último, aí, para a gente aproveitar ainda mais você, assim, qual que é a sua visão em relação ao que pode ser desenvolvido, não só em relação a protocolos clínicos de análise de custo-efetividade no nosso meio, uma vez que nós estamos aqui no Vale do Paraíba, né, aqui em São José dos Campos, aqui a gente também, alguns chamam de Vale do Silício brasileiro, também tem o Vale do Sapucaí, que também é um grande polo desenvolvedor, mas aqui no Vale nós temos algumas instituições que já vêm demonstrando grande interesse em colaboração conosco. Por exemplo, posso falar aqui que já estivemos aqui com
o brigadeiro Mattielli, do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, por exemplo, tem um laboratório de bioengenharia, de biotecnologia dentro do ITA, nós já fomos lá, nos convidou. Então, existe uma chance de colaboração, de desenvolvimento na área, por exemplo, também, eventualmente, de estimulação cardíaca artificial, não somente nós implementarmos algo que são tecnologias feitas fora do país e a gente incorpora aqui, mas, eventualmente, na sua visão, você que já tem um conhecimento técnico extremamente aprofundado, você acha que há espaço para nós bolarmos, desenvolvermos protótipos também para melhoria contínua desse processo de estimulação cardíaca artificial? E aí, claro, nós já temos uma rede que é potencialmente utilizável para validação progressiva, respeitando todas as fases, né? Desde da fase experimental, mas fase 1, 2 e 3 de estudos. Então, como você, pensando um pouquinho mais para frente em pesquisa básica e translacional, como é que você enxerga isso? Eu acho que existe janela para todas as frentes, desde a manufatura até monitoramento remoto. Em todos os segmentos você tem lacunas a preencher. Pessoal que nunca teve a oportunidade de assistir à produção, por exemplo, de um cabo eletrônico, é extremamente artesanal, é extremamente manual, é um negócio impressionante, um negócio de altíssima tecnologia e é extremamente artesanal. Aí você vai para as plataformas de conexão, você vai, hoje em dia, a possibilidade de monitoramento remoto, do paciente se conectar ao seu aparelho, isso já está disponível no Brasil, do paciente se conectar ao seu aparelho, ele checar a tensão de bateria do aparelho dele, e de tecnologia também. Muito tempo atrás, o Brasil tinha fábrica de marca-passo aqui, né? Isso acabou indo embora e a gente nunca mais voltou a ter fábrica nacional. Mas é sempre a possibilidade de desenvolver não apenas vamos dizer assim, os insumos, mas também a tecnologia para poder facilitar o dia a dia do paciente. Acho que podemos conversar sobre isso, tem muitas ideias. Eu quero agradecer enormemente sua paciência, seu carinho em estar aqui conosco hoje. E realmente foi um privilégio ter uma aula espetacular como essa. Cara, muito obrigado. Foi um prazer enorme, uma honra enorme. Espero poder ter a oportunidade de participar de novo de outras discussões como essa, ou como ouvinte, aprender com vocês. Como eu já te disse, tudo que o Germano faz é bem feito. E eu tentei dar aqui a minha contribuição para aguçar um pouco mais a curiosidade das pessoas dentro da área da estimulação cardíaca. Grande honra mesmo, mestre. Muito obrigado. Muito obrigado, Ricardo. Sempre um prazer.